Começou no outro lado do mar da Galileia. Um homem atormentado dia e noite vagava entre os túmulos, gritando, sangrando, acorrentado por outros, mas nunca realmente preso. Ele era temido, esquecido e espiritualmente possuído por algo que ninguém conseguia explicar ou controlar. Até que Jesus chegou. Com um único passo em solo estrangeiro, Jesus entrou em um campo de batalha espiritual. Não havia multidão para recebê-lo, nem sinagoga esperando. Apenas os sons do tormento ecoando pelas colinas. Mas o que aconteceu a seguir foi mais do que um milagre. Foi uma confrontação entre a autoridade do céu e a resistência do inferno. Uma legião de demônios, uma manada de porcos, um homem restaurado e uma cidade dominada pelo medo. Esse é um dos momentos mais perturbadores e poderosos da Bíblia. Uma revelação do desespero do mal e do poder supremo de Cristo. Na jornada de hoje pelas Escrituras, vamos expor os significados ocultos, a profundidade profética e as verdades chocantes por trás desse evento inesquecível dos Evangelhos. Abra sua Bíblia em Marcos 5 e fique conosco até o fim. Isto não é apenas uma história sobre porcos. É uma batalha entre o reino das trevas e a autoridade imparável de Jesus Cristo. A história começa quando Jesus e seus discípulos cruzam o mar da Galileia. Um ato que, à primeira vista, parece comum. Mas aquilo não era apenas uma travessia de barco, era uma missão divina. Eles haviam acabado de enfrentar uma tempestade violenta no mar. Uma tempestade que Jesus acalmou com uma só palavra. Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Porque Jesus enfrentaria uma tempestade, cruzaria o mar e chegaria a território gentio. Porque do outro lado havia um homem em desespero, um homem que ninguém mais podia ajudar, um homem que vivia entre os mortos. Marcos 5:2-3. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Imagine a cena. No momento em que Jesus pisa na terra, surge uma figura gritando. Um homem de olhos selvagens, sujo, coberto de cicatrizes, nu, ferido, ensanguentado, com cabelos emaranhados, correntes pendendo de seus pulsos, vestígios de tentativas fracassadas de contê-lo. Marcos 5:4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia dominar. Esse homem não estava apenas atormentado, ele era temido. Tão violento que as pessoas evitavam a região por completo, tão perturbado que nem o ferro podia contê-lo. Mas ele não estava apenas preso fisicamente, ele estava espiritualmente escravizado. Marcos 5:5. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Noite após noite, seus gritos ecoavam nas rochas. Dia após dia, ele vagava sozinho, ferido, chorando, sangrando. Consegue imaginar o desespero? Ele havia perdido tudo. Sua casa, sua família, seu nome, sua sanidade. Os túmulos não eram apenas sua morada. Eles representavam o que ele acreditava ser: morto, amaldiçoado e esquecido. Mas então Jesus veio. Não por acaso, não por coincidência. Ele cruzou o mar de propósito para encontrar o único homem que ninguém mais alcançaria. Jesus não viu um louco, ele viu um filho, um prisioneiro que precisava de liberdade, uma alma digna de ser salva. Esse momento nos lembra: ninguém está quebrado demais, nem possuído demais, nem longe demais para que Jesus alcance. Seja você quem vive no túmulo do vício, na prisão da vergonha ou no deserto da solidão, Jesus atravessa tempestades para chegar até você, porque é isso que ele é:
o Deus que deixa as multidões para buscar uma única alma. E essa alma vivia entre os túmulos. Quando Jesus põe os pés na terra dos Gerasenos, mal toca o solo, e do meio dos sepulcros surge o homem, frenético, possuído, correndo em sua direção. Mas ele não ataca, ele se prostra. Marcos 5, 6, 7. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não era o homem falando, eram os espíritos imundos dentro dele. Mesmo em tormento e rebeldia, eles o reconheceram, não como um mestre, nem como um milagreiro, mas como o Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eles não zombaram, não discutiram, suplicaram. Imagine isso. Demônios invocando o nome de Deus em busca de misericórdia, pedindo para não serem atormentados antes do tempo, porque sabiam o que os aguardava. Então Jesus fala. Ele não grita, não ameaça. Marcos 5,8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Mas os espíritos resistem. Então Jesus pergunta, Marcos 5,9. Qual é o teu nome? E a resposta faz tremer a alma. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Aquela resposta, Legião, não era apenas um nome. Era uma confissão de domínio. Uma legião romana, na época, era composta por 6.000 soldados. Isso quer dizer que dentro daquele homem havia uma multidão de espíritos malignos oprimindo uma única alma, uma mente em pedaços, um coração em guerra, um corpo sendo usado como campo de batalha do inferno. E mesmo assim, diante de Jesus, todos se ajoelharam. Eles sabiam que o tempo da sua tirania havia terminado. Eles sabiam que aquele momento marcava o fim do reinado das trevas sobre aquele homem. E o que mais impressiona, não foi uma guerra longa, não houve rituais, não houve resistência física. Houve apenas uma presença, a presença daquele que carrega toda a autoridade do céu. Jesus não precisou levantar a voz, não precisou usar força. Ele falou. E a luz falou mais alto que as trevas. Mas em desespero, os demônios tentaram negociar. Marcos 5, 10, 12. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Veja o contraste. Eles não queriam sair, mas também não podiam ficar. Eles pedem permissão, porque até o inferno precisa da autorização de Jesus para agir. E então, o Senhor, em sua soberania, permite. Marcos 5,13. E logo Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. 2.000 porcos correndo em desespero, gritando, mergulhando no abismo. O que o inferno fez com um homem, agora se revela em uma multidão de animais enlouquecidos. O mal sempre destrói. E quando não consegue destruir o homem, busca outro corpo, outro meio, outro caminho. Mas aquele homem agora está livre. O que antes era grito, virou silêncio. O que antes era desespero, virou paz. O que antes era morte, virou vida. Marcos 5,15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Essa é uma das descrições mais belas da Bíblia. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Antes ele estava nu, agora está coberto. Antes ele corria sem destino, agora está sentado em paz. Antes gritava de dor, agora contempla a presença de quem o libertou.
Quando Jesus entra na história, o que o diabo bagunçou, ele coloca em ordem. Onde havia vergonha, ele cobre com dignidade. Onde havia confusão, ele traz sanidade. Onde havia trevas, ele restaura a luz. Mas o que acontece a seguir é surpreendente. Os moradores da cidade chegam e veem a cena. O homem que antes os aterrorizava está agora tranquilo, transformado. Eles olham os porcos mortos, olham para Jesus. E em vez de se alegrarem com o milagre, ficam com medo. Marcos 5:17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eles preferiram perder a presença de Cristo a perder seus bens. Preferiram continuar em trevas do que permitir que a luz mudasse o que eles controlavam. E quantos ainda fazem o mesmo hoje? Jesus liberta, mas o preço da liberdade é deixar ir o que o mundo ama. Muitos preferem manter o conforto de seus porcos a experimentar a plenitude da presença de Deus. Mas aquele homem, aquele que foi liberto, não queria mais nada além de Jesus. Marcos 5:18-19. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Veja que maravilhoso! Jesus não apenas liberta, ele envia. Aquele que era motivo de medo, agora seria testemunho de poder. Aquele que vivia entre túmulos, agora levaria vida. Marcos 5:20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Esse é o poder do Evangelho. Jesus atravessou uma tempestade por causa de um homem esquecido, e no final, aquele homem se tornou o primeiro missionário daquela região. Sabe o que isso nos ensina? Que não importa o quão destruído você esteja, Deus ainda vê propósito em você. Você pode ter vivido em cavernas de dor, amarrado por correntes invisíveis de culpa, medo ou vício. Mas o mesmo Jesus que libertou aquele homem ainda cruza mares por você hoje. Ele não olha para o seu passado, ele olha para o que o céu escreveu sobre o seu futuro. O inferno pode ter tentado marcar a sua história, mas Jesus tem o poder de reescrever cada capítulo. E quando ele entra na sua vida, o que estava morto ressuscita. A mente é restaurada, o coração encontra paz, e as correntes, sejam elas quais forem, caem ao chão. Hoje, ele ainda está dizendo: vai e conta o que o Senhor fez por ti. Porque a tua libertação é o testemunho que alguém precisa ouvir. A tua história, marcada por dor, se tornará um espelho da graça. E onde o inferno tentou te silenciar, Deus vai te usar para libertar outros. E quando o barco partiu, levando Jesus de volta, o homem liberto ficou olhando o horizonte. O vento soprava sobre o mar, e o silêncio substituía os gritos que por tanto tempo ecoaram entre os túmulos. Agora, em vez de correntes, havia paz. Em vez de feridas, havia propósito. Ele tocou o próprio peito, como quem ainda tenta compreender o que acabou de acontecer. Por dentro, algo estava diferente. Havia vida onde antes só havia escuridão. O mesmo Deus que acalmou o mar havia acalmado a sua alma. E aquele homem começou a caminhar pelas cidades, contando o que Jesus havia feito, não com eloquência, não com teologia, mas com testemunho vivo. Eu era escravo, mas agora sou livre. Eu vivia entre os mortos, mas ele me devolveu a vida, e cada palavra saía carregada da presença de Deus. Porque ninguém pode contestar uma vida transformada. Ninguém pode negar quando a graça se torna visível. Aquele homem não pregava com versículos decorados. Ele pregava com as marcas do que foi curado. E é isso que o Evangelho faz. Transforma feridas em mensagens, dores em ministérios e tragédias em testemunhos. Quantas vezes você também já se sentiu preso em sepulcros invisíveis? Talvez o túmulo da culpa, o túmulo da rejeição,
ou o túmulo da lembrança do que você foi um dia. Mas ouça, Jesus ainda cruza mares para chegar até você. Ele ainda acalma tempestades para te libertar. Ele ainda chama seu nome no meio da confusão. E quando ele chega, as cadeias caem. Quando ele fala, as trevas se calam. Quando ele toca, a alma revive. O mesmo poder que libertou o endemoniado gadareno é o mesmo poder que pode libertar você hoje. A mesma voz que expulsou uma legião é a mesma que pode expulsar sua angústia, sua ansiedade, sua solidão. Você não é definido pelo que o diabo fez, mas pelo que Jesus está fazendo agora. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus está restaurando em você. Ele não veio apenas para perdoar. Ele veio para reconstruir. E quando ele termina a obra, você não volta a ser quem era. Você se torna testemunho vivo da glória de Deus. O homem de Gerasa virou missionário. E você? Você também tem uma história que Deus quer usar. Você também tem uma ferida que Ele quer transformar em cura para outros. Você também tem um passado que será o palco da graça divina. Não importa onde você esteja ouvindo isso agora, em casa, no trabalho, em silêncio ou em lágrimas, Jesus está te chamando. Ele está dizendo: sai desse túmulo, eu tenho uma nova vida para você. E se você abrir o coração, Ele vai te vestir com paz, vai te sentar em descanso e vai restaurar a tua mente, porque é isso que Ele faz. Ele é o Deus das segundas chances, o libertador das almas esquecidas, o Senhor dos que estavam perdidos. Então, feche os olhos agora e diga a Ele: Senhor Jesus, entra na minha história, acalma as tempestades dentro de mim, liberta-me do que me prende, cura o que me fere e restaura o que o inimigo destruiu. Eu te entrego tudo, minha dor, meu medo, minha vida. Faz de mim um novo vaso, cheio da tua luz. E saiba, quando você diz isso com o coração, o mesmo poder que atravessou o mar naquela noite atravessa agora a tua alma. Porque a história do gadareno não é apenas sobre um homem liberto, é sobre um Deus que nunca desiste de nenhum dos seus filhos. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem, hoje está olhando para você e dizendo: vai e conta a todos quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esta é uma das cenas mais intensas e espiritualmente profundas da Bíblia. Jesus e o homem possuído por uma legião de demônios em Gerasa. Mas mais do que um milagre, essa história é um retrato da graça. O Deus que atravessa mares, enfrenta tempestades e vence o inferno por causa de uma única alma. Ouça até o final, porque essa mensagem pode libertar você também.